Antes de passarmos para o próximo painel, convidamos o senhor Luciano Amato, vice-presidente de Gestão e Conteúdo, que apresentará o projeto Bússola. Vamos recebê-lo, por favor. Obrigado, Antônio, novamente. Bom, gente, eu vou ser muito sucinto, é coisa de 5 minutos, para falar de um projeto social chamado Projeto Bússola. Tá? É um projeto que a APSA apoia, e eu convido vocês a conhecerem e, eventualmente, fazer parte e apoiar também o projeto. O projeto Bússola... Vou pegar o passo aqui. O projeto Bússola é um projeto social que ele tem por objetivo auxiliar adolescentes de comunidades carentes em suas escolhas profissionais. A palavra bússola, né, ela já dá o sentido de direcionamento, é o que te direciona quando está perdido, né? Exatamente esse que é o intuito do projeto. Ele hoje, para que o Bússola aconteça, ele tem vários atores, né? Então, a própria entidade, as empresas e instituições de ensino que apoiam e também os voluntários e apoiadores do projeto. A entidade assistida, hoje, no Bússola, nós realizamos ele no Jardim Irene. Talvez alguns de vocês já conte Cafu, né? Jardim Irene. O Cafu é outra coisa, também é lá do bairro, mas é outra fundação. Aqui é a Associação Internacional de Interesse, que é uma associação, né? O Bússola ele tem algumas etapas. Primeira questão, nós identificamos o sonho desses jovens, que são adolescentes de 15 a 18 anos, que estejam cursando ou concluído o ensino médio, de ambos os sexos. A área de interesse, o sonho profissional dele. Depois oferecemos 103 horas de capacitação profissional. Então, ele tem orientação vocacional, comunicação não violenta, comunicação escrita, Word, Excel, PowerPoint, dicas de processo seletivo, inglês, tá? Autoliderança, criatividade, resolução de problemas. Então, são 103 horas de capacitação que eles recebem. E, por fim, a gente tem a navegação, que é a orientação de carreira, onde profissionais, coachings, eles... tem uma etapa antes, perdão, que é a inclusão deles no mercado de trabalho. Tá? Então, nós buscamos empresas que possam acolher esses jovens em seus programas de menor aprendiz ou efetivos. E a navegação, que é a orientação de carreira, profissionais coachings, que se dispõem a dar 6 atendimentos para esses jovens, desenhando um plano de ação e acompanhando esse plano de ação, e, em paralelo, o acompanhamento com os pais, para se fazer o quê? Quebrar as crenças limitantes. Porque muitas vezes é o pai que fala para ele, olha, você não vai conseguir, isso não é para você. Então, tem esse sentido também. Tá? Aqui só esqueçam aqui a data, tá? Então, porque aqui é a data. A turma 24 de fevereiro vai até 16 de junho, mas esses são os temas que eles recebem de capacitação. Alguns resultados que nós já conseguimos já são 48 jovens, tá, atualizando aqui os dados, que foram formados, 22 aplicações de DISC, 2 inclusões no mercado de trabalho, até, lógico, nós já, fora 2 bolsas, 3 bolsas de estudo, em gastronomia e enfermagem. Aqui são as empresas e os apoiadores do projeto, de alguma maneira participam. Aqui, vai saltar aqui o de 2 jovens, depoimentos espontâneos que esses jovens nos ofereceram. O Matheus, que entrou na Claro, falando um pouquinho do quanto que vocês do Projeto Bússola me ajudaram muito a alcançar o objetivo e agora vai iniciar uma nova etapa na minha vida. Lembrarei de vocês, meus caminhos, o projeto fez jus ao seu nome, me direcionou para um caminho e me ensinou que, tendo vontade de terminar, chegou onde eu quiser. Muito todos vocês que estão se solidarizando e tendo olhos para nós que não temos quase nenhum apoio nesse assunto. E a Yasmin, que conseguiu a bolsa de enfermagem, também aqui com um depoimento bastante emocionante dela, falando que ela já deu início ao curso, né, está muito animada, agradecendo a oportunidade única na vida dela. Né? Então, a gente tem feito a diferença. Aqui são os jovens que já se formaram, turma 1, turma 2, aqui a representação do que é Bússola para uma das turmas, né? A gente pediu para eles junto
né, bastante significativo. E é isso, gente. Então, que as flores acreditar é o primeiro passo para a gente fazer acontecer. E para finalizar aqui meu discurso, como que vocês podem estar participando do projeto? Participando como voluntários, o navegador, orientando esses jovens. A empresa de vocês também, se tiver programas de menor aprendiz, possam acolher esses jovens também. E na questão a gente criou, porque tudo tem custo, né? Então, a gente criou uma modalidade que é o padrinho. Tá? Então, cada jovem tem um custo de R$ 750 pelos 3 meses que eles passam conosco. Então, a gente criou o padrinho, que ele colabora com 3 de 250. Tá? Ou isso é uma modalidade, ou com o que a pessoa puder. Tá bom? Não precisa ser dinheiro, mas, de repente, eu tenho lá uma van, que é um dos custos que nós temos. Ou que eu tenho um restaurante que eu vou dar um almoço. Ok, pode ser via serviço. Eu não quero fazer caixa. A gente quer viabilizar o projeto. Tá bom? Então, fico à disposição. Depois, se quiserem conversar comigo, conhecer mais, eu estou inteira à disposição de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Luciano. E vamos agora dar continuidade ao nosso evento. Nós vamos iniciar o terceiro painel. A visão de executivos de relações trabalhistas, sindicais, RH e jurídico, com os seguintes painelistas. Senhora Rafaela Comunello Eleotero, gerente de Departamento Jurídico, Divisão Contencioso e Arbitragem da Rumo. Vamos recebê-la. Pós-graduação em Sociologia Política, Sociology and Anthropology pela Universidade Federal do Paraná, graduada em Direito pela Universidade de Curitiba, advogada especializada na área trabalhista corporativa, atuou em empresas como All, American Logística e Brasilsat Harald. Atualmente é gerente de Departamento Jurídico da Divisão de Contencioso e Arbitragem da Rumo. Vamos receber também o senhor Marcelo Paz Chaves. Vamos recebê-lo. Bacharel em Direito na Unip, com pós-graduação em RH na FGV, é gerente jurídico na The Goodyear Tire and Rubber Company. E quem estará mediando o nosso painel é a senhora Eliane Maia. Vamos recebê-la também. Analista de Administração Pessoal Pleno, graduada em Administração de Empresas pela Unimec, pós-graduada em Psicologia, Organização e Trabalho pelo Mackenzie. E é isso, a palavra está com ela, senhora Eliane Maia. Boa tarde a todos. Agradeço a presença de todos os palestrantes e vamos dar continuidade, né, aos impactos que a reforma trabalhista tem hoje aqui para a gente e vamos iniciar com a Rafaela. Olá, boa tarde. Inicialmente quero agradecer o convite de estar aqui, é um prazer conversar com todos vocês. Infelizmente não pude participar dos primeiros painéis, mas soube que foram bastante acalorados, como tem sido essa conversa sobre esse assunto nos últimos meses, se não no último ano, né? Bom, agradeço a apresentação. Meu nome é Rafaela, eu sou advogada. Atualmente eu sou gerente da área trabalhista, do jurídico trabalhista da Rumo, que é uma empresa do Grupo Cosan, e agradeço também o convite. Obrigada. Agradeço também o convite em nome do meu diretor Elias Medeiros, que não pôde estar presente hoje, mas é um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho participado de alguns eventos, especialmente como ouvinte, para saber como é que as empresas estão reagindo, como é que os empregados estão reagindo, também os sindicatos, a respeito da reforma trabalhista. Quando começou a se falar do projeto de lei, né, que deu origem depois àquele texto substitutivo da lei, que finalmente foi aprovado na metade do ano passado, que se tornou a reforma trabalhista, a Lei 13.467,
havia muito uma insegurança de não saber como é que ia acontecer. Passou-se o tempo, a lei foi aprovada, passou-se o período da vacatio legis, dia 11 de novembro ela finalmente começou a ter vigência, e a impressão que eu tenho é que agora, quase 4 meses depois disso ter acontecido, a gente continua com dúvidas, ou se não mais dúvidas dos que nós tínhamos lá atrás, né? Mas creio que nós avançamos alguns passos. Esse mês de fevereiro, ao meu ver, vai ser um mês muito decisivo, até para dar um direcionador de como poderemos agir em relação à reforma trabalhista, porque 2 eventos vão acontecer especificamente. Então, primeiro, no próximo dia 6 de fevereiro, creio que todos estão cientes, vai acontecer uma sessão no pleno do TST, onde vão ser discutidas 35 propostas de alteração de súmulas do TST, e considerando que hoje em dia se fala muito em precedente, então o sistema processual brasileiro é baseado em precedentes, essas decisões, essas súmulas vão ser muito importantes para a tomada de decisão daqui para frente em relação à reforma. Espero que eu não esteja falando muito da parte do direito, que eu sei que aqui o público é mais de RH, mas isso afeta diretamente o entendimento se o que a gente vai colocar em prática daqui para frente vai, de fato, pegar ou não. Que, no fim das contas, é isso que importa. Que, afinal, a gente tem uma lei que muito se discute sobre ela e não se tem certeza se, de fato, ela vai pegar ou não, né? Bom, em relação a essa questão do TST, muito vai se falar sobre a partir de que momento vai aplicar as alterações processuais, e pelas sugestões ali da Comissão de Jurisprudência e Precedentes do TST, então, se aprovadas, é claro, né? Isso aqui é só uma suposição, no dia 7, dia 6 ou dia 7 a gente conversa. Mas se fala muito das regras processuais que seriam aplicadas em relação às ações ajuizadas a partir de 11 de novembro, ou seja, questão de honorários, questão de preposto ser empregado da empresa ou não, entre outros fatores. Em relação aos contratos vigentes, que é a parte que mais pega aqui, né? Pelas alterações pelas propostas de alteração das súmulas, o que se tem é que o TST pode direcionar no sentido de que a aplicação vai ser em cima dos contratos realizados a partir de 11 de novembro, o que vai gerar uma situação de bastante insegurança e desorganização nas próprias empresas, porque como é que você faz essa divisão entre pessoas que entraram antes e entraram depois? Então, a pessoa que está trabalhando ao lado de outra recebe uma verba e não recebe outra. Como é que isso vai proceder? Como é que se organiza em relação a isso? Essa é uma das dúvidas que fica. Entre outros pontos que se entende, que já está se entendendo desde já, que teria aplicação imediata, que seria a questão de fracionamento de férias e outros pontos até mais procedimentais, que estão mais simples de se entender. O outro momento que é interessante de a gente observar agora no mês de fevereiro, além dessa sessão do Pleno e o Carnaval, né, que a gente divide o ano a partir disso, é em relação à MP 808, que foi aquela medida provisória que foi aprovada um pouco tempo depois, foi sancionada um pouco tempo depois da própria aprovação da lei. E é uma MP que tem mais de 1.000 propostas de alteração. Então, vai ser também um debate bem acalorado, não se sabe o que vem, tem coisas ali que é até difícil de você mensurar, porque tem propostas desde tirar a vigência da lei até fazer alterações um pouco mais simplórias. O vencimento da SMP é dia 25/2, então, por volta dessa data, a gente deve ter mais movimentações ali em relação a esse assunto. A gente tem acompanhado também algumas decisões dos tribunais, que têm sido também esparsas, alguns juízes aplicam, outros juízes não aplicam. Eu acabei de ler no noticiário que nessa semana tem alguns bancários paralisados do Santander por conta de alterações que foram feitas sem o envolvimento do sindicato, então está dando muito pano para manga, né? Resumindo, mais dúvidas do que certezas. Eu estou aqui também para falar sobre a minha experiência na Rumo e a forma que a gente conduziu isso. E a gente estava debatendo, né, Marcelo, sobre essa questão. A Rumo é uma empresa, para quem não conhece, é uma empresa que ela tem uma concessão ferroviária no sul do país, Mato Grosso do Sul e São Paulo, e faz parte do Grupo Cosan, então é uma empresa nacional. Se para uma empresa nacional com diretores executivos brasileiros já é difícil de entender como é que existe uma lei vigente que não está sendo aplicada, imagino para uma multinacional como é o caso do Marcelo. Então, uma ideia de a gente trazer aqui é justamente como a gente está lidando com isso. Então, Marcelo, se você puder falar um pouquinho da tua experiência, porque certamente vai ser bastante rica. Claro, obrigado. Obrigado, Rafaela. Boa tarde, pessoal. Acho que a ideia é um pouco essa mesmo, a gente aí que milita na área, acompanhando, né, embrionária ainda o projeto de lei e depois a reforma,
passando todas as etapas, né, até esse momento de implementação, vamos chamar assim, né. Pela companhia, particularmente, eu vinha observando o nascimento, né, do projeto de lei através das entidades, né, e sempre trazendo internamente para o público interno, olha, está chegando alguma coisa, parece que vai modificar, agora é para valer, né? E cada passo que dava, cada mês que passava, assim, sempre passando para a organização, né? Olha, se vier da forma que está desenhada aí, vai vir uma coisa que vai dar para a gente maior capacidade das empresas terem um relacionamento sem o que foi falado. Eu consegui pegar aqui o painel anterior, sem o ente Estado aqui na gente, trabalhando com a gente, né, no meio da gente, né? Acho que a gente vai conseguir trabalhar junto com os sindicatos para, talvez, né, fazer algo que seja melhor para a companhia e para os empregados de fato, né? Quando a reforma trabalhista foi apresentada, aí começamos vários debates e principalmente do meu lado, como a Rafaela falou aqui, explicar, né, para um investidor que não é brasileiro, né, o que a gente tinha, qual que é a realidade, o que vinha aí para mudar, né? Mas calma, né? Não é bem assim. Aqui no Brasil a gente tem, assim como tem lá fora também, distinção de poderes. A gente está num ambiente aqui ainda com muita efervescência política, então assim, a reforma não vai entrar de cara, né? A gente vai ter que ter um período aí de estabilidade, ver como é que as coisas andam. Se a gente tiver a reforma trabalhista aí como um todo, ela impactou em mais de 100 artigos da CLT, né? A CLT que tem cerca de 900 artigos. Se a gente pegar no último ano, aí, 2017, aí, de 35 súmulos aí do TST, a reforma foi conflitante com a grande maioria delas. Então, assim, a gente vai ter que esperar um pouquinho, como a Rafaela pontuou aqui, a questão do TST. Vai ter um efeito modular, vai ter modulação em algumas súmulas, não vai ter, como é que vai ser? Além disso, o próximo passo, tivemos a medida provisória aí, mais de 900 emendas. O que vai acontecer? Vamos ter uma discussão sobre a MP? Não vamos ter. Sempre importante lembrar, esse é um ano de eleição, então, assim, talvez seja um palco aí para alguns políticos debater a reforma. Então, assim, muita cautela. Voltando lá atrás, então, assim, qual que foi o trabalho que a gente fez? Primeiro, entender, deglutir um pouco a lei, o que veio com a reforma, né? Todos os artigos, a mudança que chegou, né? Então, falando de empresa aqui, a gente procurou separar, eu particularmente separo em 3 grandes blocos, né? Primeiro bloco, aquelas questões que a gente vai tratar através de negociação coletiva, né? Então, essas questões que nós vamos trabalhar através de negociação coletiva, um plano estratégico e esperar a database, né? Chegando à database, a gente vai ver como vai tratar. Outro grande bloco, o que dá para a gente tratar através de política interna? A reforma trouxe pontos interessantes, né? Questão de cargos e salários, etc. Questão de livre negociação para quem ganha através de R$11 mil. Então, assim, separamos nesse grande bloco. E outro ponto, pontos interessantes que a reforma trouxe, não é tão interessante para a gente nesse momento, mas talvez no próximo momento seja. Então, assim, para ficar no nosso radar, né? Então, fizemos um workshop, primeiro para a organização no Brasil, depois veio diretores dos Estados Unidos aqui para entender como que está funcionando, né? Apresentamos para eles e pontuamos, olha, a nossa ideia é trabalhar dessa forma, com cautela, né? Cautela porque a gente não sabe o próximo passo, o que pode acontecer. No primeiro momento, então, que ponto que a gente está hoje? A gente definimos um plano de ação, né? E estabelecemos, né, o que modificar e quando modificar, tá? Estabelecemos prioridades também, tá? Nesse ponto, o que a gente está vendo? A gente está revendo todo o nosso acordo coletivo, tá? E com a luz da nova reforma trabalhista, o que é viável a gente mudar, o que a gente vai colocar na mesa para a gente negociar com o sindicato, tá? Esse é o primeiro grande ponto. Outro grande ponto, contrato de trabalho. O que a gente tem em termos de contrato de trabalho? Dá para a gente rever? Não dá para a gente rever? Estamos atacando esse ponto também. O
questão salarial. É viável a gente implementar o que a reforma trouxe também, uma política de cargos e salários, agora que a reforma trouxe a desnecessidade de você homologar isso no Ministério do Trabalho? Estamos analisando isso também. De repente, é viável a gente apresentar um novo quadro, uma nova figuração da nossa estrutura de cargos e salários? Estamos verificando também. Do primeiro ponto, o que a gente teve, que a gente está tendo como efeito imediato já? Primeira questão da homologação, né? A homologação deixou de ser obrigatório no sindicato, pode fazer na empresa. Então, aí, prós e contras, né? De repente, o que é viável? A gente deixar uma homologação que, para a companhia, assim, não é tão necessária, obrigatória, não é tão estratégica, é interessante a gente trazer para dentro, com todo o custo que tem isso, e estresse que a gente sabe que era uma muita demissão, vamos criar um departamento específico na empresa para cuidar disso aqui dentro? Ou a gente pode deixar isso para o sindicato, de repente trabalhar com moeda de troca, de repente discutir isso numa negociação sindical? Momento, deixamos do jeito que está, né? Está chegando próximo da negociação coletiva e aí talvez seja o caso da gente botar na mesa, utilizar como moeda de troca, sim ou não. Questão das férias também, preparar toda a área de recursos humanos, esclarecer e comunicar, né? A gente está atualmente nesse passo, explicando um pouco da reforma, o que ela impacta nos empregados, os principais pontos que impactam, né? Desmistificando um pouquinho o que está vindo aí no mercado, né? A gente tem um ponto importante também agora, que é a questão do imposto sindical, né? Então, assim, querido, que não seja só minha agodia lá que a gente trabalha, sindicatos procurando a gente, de fato, e aí, vocês vão cumprir o que está na reforma, vocês vão a questão de deixar de ser obrigatória a contribuição sindical, vocês vão executar isso de fato ou não? Vai continuar da forma como era até então, de poder da gente reter todo mundo? A gente já recebemos algumas notificações de sindicatos e a gente está trabalhando, respondendo e colocando para eles que a reforma está aí, é lei e a gente não tem como deixar de cumprir, né? Superado esse passo, questões importantes para a gente ver aí sim também com operação, né? Que pontos importantes que nós temos na operação? Questão da redução do intervalo, né? É viável, sim ou não? A gente consegue ser mais produtivo reduzindo jornada? Quanto isso vai custar, sim ou não? Estamos vendo internamente. Questão de jornada também, 12 horas de trabalho por 36. É viável essa jornada, né? Como compor? Será que te leva isso para uma negociação ou não? Vamos mudar? Desculpa, Clara, fica à vontade. É interessante que é muito legal ver essa visão realmente de uma outra empresa que demonstra isso, porque de fato a nossa experiência foi muito similar. E a experiência demonstra que você não se toma uma decisão, muito embora ainda tenha entidades, tenha grupos ainda mencionando quanto isso vem para prejudicar os empregados, mas eu tenho visto um movimento das empresas se organizando desde a época antes mesmo da vigência da reforma e agora também, não no sentido de o que vamos fazer para aniquilar os direitos das pessoas, pelo contrário, de pensar se faz sentido ou não a aplicação daquelas alterações na operação, no chão de fábrica daquela empresa, na atividade que aquela empresa exerce, e se aquilo não vai prejudicar o empregado e também a própria empresa. Vamos lembrar que questão de segurança também está envolvido com questão de jornada. Então, você reduzir ou aumentar uma jornada, a 12 para 36, que é tão polêmica, pode impactar, inclusive, em segurança, pode gerar acidente de trabalho, e isso não pode ser ignorado pelas empresas, e a visão que eu tenho, pelo menos na Rumo, e estou vendo que a Goodyear também aplica dessa forma, não está sendo ignorado. Não se está querendo aniquilar direitos de ninguém, muito pelo contrário. Lembrando que a maior parte, o grande cerne da reforma é justamente o acordado sobre o legislado, ou seja, o acordado depende diretamente de um acordo ou uma convenção coletiva em que a empresa ou o sindicato da empresa senta com outro sindicato. O acordo só sai se houver aprovação. E idem um contrato de trabalho. O contrato de trabalho só vai ser alterado se houver aceite pelo empregado. Então, eu tenho visto essa ação das empresas responsáveis, né, também não dá para colocar todas no mesmo balaio, mas as empresas responsáveis, de olhar para a sua operação, de saber que vale a pena, sob o aspecto financeiro, mas sob o aspecto de segurança, sob o aspecto de satisfação das pessoas, aplicar dessa forma ou não. É bacana a gente dividir essas experiências, porque, de fato, desmistifica um pouco também essa ideia de que, vamos aniquilar todos os direitos, porque não é isso que está acontecendo. Não, sem dúvida. E aí, quando a gente fala que você falou, essa questão
questão de direitos e aniquilação, eu acho que a gente aqui, que é advogado, a gente já passou por algumas situações que a gente pode pegar como exemplo do que não fazer, né? Se a gente pegar um tempo atrás, teve uma época que foi muito utilizada a questão de cooperativas no direito do trabalho, né? E mal utilizadas, né? Então, em razão disso, hoje a Justiça do Trabalho basicamente abomina o uso de cooperativas, né? A Comissão de Conciliação Prévia também, que no passado foi um exemplo utilizado para desafogar um pouco a Justiça do Trabalho, também idem, né? Lamentavelmente, foi mal utilizada por empresas, por algumas entidades, e isso hoje a Justiça do Trabalho também abomina. Então, assim, a gente precisa tomar a cautela para que a reforma trabalhista não aconteça a mesma coisa, né? Usar com cautela, saber usar, que ponto usar, e aí vem a pergunta, mas assim, como descobrir isso? Acho que é entender um pouquinho da cultura de cada empresa, né? Os pontos de cada empresa. Eu acho que o fato da gente negociar através de uma negociação coletiva, né? Através de um acordo, uma convenção, ajuda, né? Porque teve um questionamento nesse sentido até no painel anterior. Eu acho que o coletivo sobrepõe o individual, né? Então, tudo aquilo que você conseguir colocar, né, numa negociação coletiva, você conseguir transferir isso para um acordo coletivo, uma convenção, te dá mais suporte, né? E ainda mais com todo esse entendimento da reforma, que é basicamente a essência, um dos pilares, né, o negociado sobre o legislado, isso dá uma força. Então, assim, tentar colocar no acordo coletivo tudo aquilo que a gente puder, né? Então, essas questões de horário que tem de mudança agora, questão dos minutos que antecedem e sucedem, questão de hora em itinerário, que também é empresa que está fora de localidade de São Paulo. Então, assim, possibilidade de colocar, se possível, jornada de trabalho, né? Conseguir transferir isso para um acordo coletivo de trabalho, claro, desde que não ingesse a operação, né? Tem empresa que não vai dar para colocar, não, eu tenho vários turnos de trabalho aqui, não vai ter como, né? Mas, assim, se possível, ajuda, né? É saber trabalhar com isso, né? E um outro grande ponto também é a questão que ajudou a gente, falando de segurança do trabalho, que eu fui muito questionado pelos americanos. Marcelo, há um tempo atrás a gente tinha intervalo de 30 minutos aqui, a gente tinha esse acordo coletivo, a gente teve uma ação coletiva e gastamos um dinheirão. O que me garante que agora eu posso voltar e fazer de novo, né? Que risco a gente tem? Falei, bom, um ponto positivo foi que a reforma agora trouxe que essa não é uma questão que envolve saúde e segurança do trabalho. Então, assim, deixa de ter isso, e com isso é uma coisa que pode ter no acordo coletivo, e isso traz mais clareza e traz mais segurança para a gente. Mas quando você me fala de risco, eu vou te falar agora, vocês que estão lá fora e que estão acompanhando um pouco de longe, eu tive essa conversa com eles em novembro do ano passado, tá, gente? Vocês estão acompanhando um pouco de longe a nossa política, a gente pode ter o retorno de um presidente com viés mais social, e ele pode modificar a reforma também, por que não? Quer dizer, o Lula pode voltar? Eu falei, não sei, pode, Então, assim, por isso essa cautela, né? Assim, da gente fazer a coisa, assim, de procurar ter o escudo, procurar estar amparado através do acordo coletivo, que isso fortalece, ajuda a gente, né? Então, sempre que possível, você fazer dessa forma. Outros pontos que a reforma trouxe que não tem essa necessidade, talvez não valha a pena. Por exemplo, quando a gente fala de um plano de cargos e salários, a reforma trouxe que não é necessário você colocar isso no acordo coletivo. Vale a pena você colocar? Você vai ter que discutir com o sindicato todo ano. Você vai querer discutir com o sindicato plano de cargos e salários? Certamente não. Então, aí você tem que ver, né, isso, corro risco ou não? Implemento um plano de cargos e salários agora ou não? Então, assim, isso vai muito de cultura de empresa, de saber, né, aonde entrar e aonde não entrar. São escolhas que a gente recomenda, mas essa decisão não é junto, né? Aliás, essa decisão não é sozinha. Na companhia, por exemplo, a gente está discutindo isso desde novembro do ano passado. A gente fez um comitê onde participa jurídico, recursos humanos e área de operações, né? Porque, assim, que é o cliente final, né? Eles que, ao final, eles que passam para a gente, Marcelo, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Aí, na verdade, a gente joga as possibilidades, nós temos essa possibilidade, essa aqui tem risco, essa daqui tem um pouco menos, né? Risco zero, Brasil não existe. Então, essa tem um pouco menos de risco, essa aqui tem um pouco mais. Operações, o que te agrada? O que funciona para a gente aqui, né? O que a gente consegue extrair de mais produtividade, né? O que para a gente aqui, estrategicamente, a gente vai conseguir saltar à frente do nosso competidor. É assim que a gente está trabalhando. Falando de acordo coletivo também, então, assim,
o nossa database agora é junho, então a gente agora está no passo de discutir um pouco com os nossos empregados pontos da reforma trabalhista, tá? Não abertamente, mas assim, a gente tem reuniões estratégicas com a nossa liderança, onde, por exemplo, pega na nossa operação, na nossa manufatura, a gente tem um café com o diretor, né? Onde o empregado ele se inscreve lá e toma um café da manhã com o diretor e tem pergunta aberta, né? Então, assim, a gente faz um painel lá, a gente procura falar um pouco de reforma trabalhista, pontos mais críticos, falar de terceirização, que é outro ponto que trouxe interessante também. Então, assim, isso a gente vai desmistificando e procurando esclarecer um pouco mais, tá? A gente está também tendo reuniões com o sindicato para a gente falar abertamente de reforma, claro que procurando tirar o lado ideológico um pouco, né, da conversa. Claro que é difícil, mas a gente tem essa tentativa também, né? Direito é uma ciência e assim é complicado quando você traz ideologia para dentro. Então a gente procura falar um pouco mais da técnica, como mudar, a melhor forma de mudar, que caminho que a gente tem, para a gente já ter um alinhamento para a próxima negociação coletiva, para não ter, de repente, nenhum susto, né? A gente já vai sentindo o que pode vir do lado de lá e a gente também já começa a pontuar assuntos interessantes que, para a companhia, seria bom para a gente se manter mais competitivo e mais produtivo, né? E trazendo o gancho da própria reforma. Se a gente pegar a lei, na essência, de cabo a rabo, trazem várias oportunidades a palavra produtividade lá. Palavra essa que a CLT não trazia, né? Pegar a própria Constituição traz muito, está em 3 ou 4 passagens a palavra produtividade. Então, assim, essa é uma palavra que a gente tem que trazer, porque hoje a gente fala em competições globais. Acho que o Emerson falou interessante aqui também, a questão de inteligência artificial. Se a gente traz isso, então assusta mais ainda, né? Teve um artigo da Folha que eu vi semana passada, que as crianças hoje com até 5 anos de idade, 60% das atividades que hoje tem vão deixar de existir, né? Como é que vai ser o futuro do trabalho? É meio que uma incógnita, né? Então, assim, a gente trabalhar ponto a ponto e procurar fazer faseado, né? A gente, na companhia, está com uma estratégia de assuntos que nós vamos discutir em 2018, alguns assuntos que nós vamos discutir em 2019 e alguns assuntos que nós vamos discutir em 2020, né? Claro que isso é uma ideia ainda, a gente pontuou, vai ter que combinar com o outro lado também. Certamente eles terão as demandas deles, né? Mas a gente tendo isso como estratégia, a gente podendo encaixar e conseguir que a empresa continue trabalhando, que a gente discuta isso pausadamente, mês a mês, anualmente, isso para a gente já vai ser um ganho, né? Uma questão que está pontuando muito na cabeça dos sindicatos, que afeta a gente também, mas é um lado que a gente não está tomando partido algum até o momento, a questão da comissão de empregados, né? Isso está trazendo muita preocupação para os sindicatos, né? Pode surgir aí uma força contrária para eles, né? E o que a gente está trazendo nas nossas discussões olha, esse é um ponto que a reforma trouxe, essa possibilidade, né? Nós não vamos instigar nada disso, mas se vier essa demanda, né, dos empregados, se vier essa demanda da base, a gente não vai ter como fugir, né? Então, assim, por enquanto é um tema que não apareceu para a gente, mas vindo, a gente vai discutir e vamos chamar vocês, né? A gente vai discutir, vamos ter que chamar a comissão eleitoral, vamos ter que discutir regras, o que essa comissão vai fazer, o que ela não vai deixar de fazer. No momento, a gente ainda não recebeu essa demanda, não sei como é que está lá na Rumo também, Rafaela, mas acho que é um ponto que também traz muita preocupação do lado deles. Com certeza. Na Rumo também não tivemos ainda essa demanda, e eu tenho acompanhado com algumas empresas que, de fato, essa situação ainda está um pouco nebulosa, até pelos questionamentos que estão acontecendo por conta da comissão, mas, enfim, como a lei é bastante clara, a comissão é 12 empregados, então não cabe nem à empresa e também, em contrapartida, nem ao sindicato, fazer esse levante e demonstrar, pelo menos essa é a minha visão, eu tenho acompanhado algumas empresas que têm agido dessa forma. E, de fato, eu percebo que as nossas experiências estão muito próximas. Lá na Rumo também, a gente, dividindo um pouco com vocês como é que foi a nossa atuação em relação a esse período de discussão da reforma, também foi muito assim. No período anterior à vigência, a gente sentou numa comissão também formada internamente, um comitê, né, para não confundir com a comissão, um comitê formado pelo jurídico como área de apoio, né, um apoio para tentar apaziguar um pouco os ânimos, porque, afinal, a vontade de todo mundo
mundo, no dia seguinte já era vamos fazer acontecer, vamos fazer algumas coisas diferentes, mas também pensando também nessa incerteza que a gente imaginou que ia estabelecer e de fato se estabeleceu. Nos debruçamos sobre todos os artigos da lei, realizamos também alguns workshops, também da mesma forma que vocês. Chegamos numa matriz SWOT que fala sobre oportunidades, enfim, atuação em relação ao que é interessante a gente atuar imediatamente ou não, também de forma faseada. Então, pensando também no que tem menos risco nenhum não existe, menos risco, um pouco mais de risco, enfim, e sempre pensando na negociação. A nossa database, em relação a alguns dos sindicatos que nós atuamos, é dia 1º de janeiro, então a discussão está acontecendo nesse momento, os debates estão acalorados, mas, sinceramente, na minha percepção, eu imaginei que fosse estar um pouquinho mais. No fim das contas, as duas partes estão abertas a conversar, o que eu acho que é um ponto positivo, que eu acho que é um avanço, é até um crescimento que a gente percebe já nesse momento imediatamente depois da reforma. E, de fato, algumas questões a gente vai falar mais para frente, porque ainda não se sabe se de fato vai colar ou não, mas a experiência foi muito similar e é nesse ponto que nós estamos também, né, de informando as pessoas a respeito da reforma, informando o que está acontecendo, as alterações em procedimentos internos que elas estão em andamento também, porque existem questões que não precisam necessariamente dessa aprovação por acordo coletivo, destacando os pontos que não nos interessam nesse momento, deixar na gaveta para que no futuro, de repente, a gente reanalise. No nosso caso, por exemplo, teletrabalho, que é o famigerado home office, trabalho intermitente, que ainda também as empresas estão engatinhando para entender como é que funciona, que é um bichinho diferente ali, um pouco complexo de se entender, de se encaixar na realidade das empresas hoje e que para nós não faz tanto sentido. Os pontos que interessam, mas que a gente pode aguardar um pouquinho para ver, lá na frente, como é que vai ser a recepção, e os outros pontos que a gente está colocando a mão na massa já, sempre do lado da operação, pensando também em produtividade, como o Marcelo falou, que por muito tempo se teve até um pouco de vergonha de se falar nisso, mas eu não vejo problema nenhum, vergonha nenhuma de se falar produtividade, porque produtividade é também gerar emprego, é também gerar riqueza, é também gerar lucro para as empresas, o que significa que as demais pessoas também vão se beneficiar com isso. Então, esse é o momento que nós estamos. Falando também em revisão de contratos de trabalho, pensando em banco de horas individual para onde funcionaria, tem locais que funcionam um administrativo, para outros locais não funcionam. Então, estamos revisando também a minuta padrão dos contratos de trabalho. Então, esse trabalho está sendo feito a muitas mãos, tanto pelo jurídico da empresa, quanto pelo RH, também com a participação de segurança do trabalho e saúde, mas um trabalho muito forte da operação para trazer a realidade de cada local, para se entender quais são as necessidades e quais são as exigências e o que a gente pode também atender a partir da reforma, né? Não, legal. Esse ponto, aqui eu usei a palavra produtividade, mas quando uma das reuniões que a gente teve com o sindicato, realmente dói um pouco no ouvido deles, né? Não sei porquê. Então, a gente optou por usar a palavra, uma dica aí, eficiência. Doeu menos, né? Então, a gente procurou optar, falamos em eficiência, né? Acho que a gente aí conseguiu ter uma conversa um pouco melhor aí. Porque produtividade, ele já pensa em comparatividade, já começa a comparar com outras operações de outros países, e aí a conversa acaba se estendendo demais. Então, não, vamos falar de eficiência e ficar claro para todo mundo, o recado está dado, né? Mas eu só queria passar para vocês alguns pontos, eu anotei aqui, da reforma que a gente está tratando imediatamente. Como eu falei, a gente fez faseado, alguns pontos via acordo coletivo, outros pontos através de política interna. Mas só para passar para vocês alguns pontos que a gente está tratando já e alguns pontos que a gente vai deixar para falar um pouco mais para frente. Tá? O que a gente está fazendo imediatamente já, estamos falando de revisão dos nossos acordos coletivos e dos contratos de trabalho, então isso é algo que já está caminhando, né? Com cautela, né? Para a gente não trazer um risco maior para a empresa, mas está caminhando, né? Questão de homologação do sindicato e contribuição sindicais é algo que a gente já tomou nossa definição e também já estamos lidando com os prós e contras das decisões que a gente tomou, vamos dizer assim. Tá? Questão de terceirização. Categoria, nós já tínhamos uma cláusula que foi conquista deles, né, muito tempo atrás, proibindo a terceirização. O que a gente conseguiu na última negociação, como já estava no nosso radar essa questão, aliás, já tinha passado a lei da terceirização,
já estava no nosso radar a questão da reforma que ia sacramentar. A gente conseguiu uma redação no acordo coletivo que um pouco melhor para a gente, vamos dizer assim, que nos favoreceu. A gente conseguiu colocar que nesse primeiro momento a gente a proibição de terceirização apenas na atividade de manufatura. Então, acho que isso é uma conquista. Atividades ali próximas para a gente conseguir fazer isso, logística e áreas de apoio, né? Acho que isso foi uma conquista para a gente na última negociação. Uma questão fundamental que a gente enxerga, aí falando um pouco mais do lado de processos, né? A gente tem alguns processos discutindo horas extras para cargo de confiança, algo que deve ser comum aqui para as empresas. Então, assim, a gente já está partindo para estabelecer em acordo coletivo o conceito de cargo de confiança, quem será um cargo de confiança, para aí a gente ter uma força maior e conseguir traduzir isso nas nossas defesas, né? Isso é um ponto que eu acho importante. A gente acaba sendo uma área de apoio para RH e manufatura, mas no final, se a gente vê o final de tudo isso, o viés do advogado é sempre, isso vai virar uma ação trabalhista, né? Então, no ato da gente redigir um contrato de trabalho, no ato da gente redigir um acordo coletivo, como é que eu coloco as palavras certas para lá na frente eu poder fazer uma contestação correta, para eu fazer um recurso, para, se eu quiser, discutir isso no STF, né? Porque é o que vai acontecer, né? A reforma está tendo muita discussão e pode ser que chegue nesse ponto, né? Então, tomar cuidado com as formalidades também, mais do que nunca. Vai ter uma assembleia do sindicato, dá publicidade, passa para a gente dá publicidade aqui dentro, né? Teve assembleia, quero a ata, vai ter reunião de negociação coletiva, faz ata, etc., porque assim, isso vai ser fundamental, né? Se lá na frente a gente não conseguir celebrar um acordo coletivo, a gente vai precisar disso para discutir isso em outra esfera. Então, é fundamental o nosso olhar para isso também, não apenas atender os nossos clientes, mas também ter essa preocupação do que vai sobrar para a gente no final de tudo isso, né? Até porque a organização espera isso da gente, né? O que foi falado aí dos pilares da reforma, um deles era também diminuir o número de ações trabalhistas, né? E a organização espera que isso impacte na gente, né? A organização espera essa redução de ação trabalhista, né? E isso a gente tem que falar claramente. Olha, não sei se eu vou te garantir isso. O que eu te garanto é que eu vou ter uma quantidade de pedidos, uma quantidade inferior de pedidos absurdos nas ações trabalhistas, né? E com grande chance de, daqui a um tempo, eu começar a ter um êxito ainda maior, né? Mas diminuir a quantidade de ações trabalhistas nesse momento vai ser complicado, né? Outros pontos que a gente falou também, que a gente vem tratando, pensando nisso, a questão do mútuo acordo, né, da dispensa, né? A gente já conseguiu executar alguns e acho que a questão agora é mais implementar essa cultura, né? Me manda embora, eu quero sair. Não, calma, né? Acho que a reforma trouxe um ponto importante e acho que aí é um ponto que dá para a gente usar, né? Corretamente, tomando todas as cautelas, usando documentação, etc., mas acho que dá para a gente usar, é algo que a gente já vem trabalhando também. A questão do acordo extrajudicial, acho que é um ponto importante, talvez não para usar a todo momento, mas acho que para casos excepcionais, casos extremos, assim, é algo que a gente também já está de olho, já estamos conseguindo implementar, já tem sentença aí, aqui em São Paulo já veio algumas sentenças e os juízes estão recepcionando. Então, assim, para alguns casos pontuais específicos, né, desde que seja bom para a empresa, interessante para o empregado, acho que dá para a gente trabalhar, né? E alguns casos que a gente está pensando posterior, né? O que a gente vai fazer? Vamos pensar um pouquinho mais em médio prazo, né? Questão de redução de jornada, a gente precisa estudar mais, né? Como é que vai ser? Vale a pena ou não vale? Questão de 12/36, como a Rafaela bem lembrou, esse impacto que tem em segurança do trabalho. No primeiro momento, acho que para a nossa atividade manufatureira é complicada, mas para áreas de apoio, assim, talvez a gente consiga uma maior eficiência e a redução de headcount, até se a gente conseguir trabalhar, né, especificamente, né?
Questão de políticas de cargos e salários, acho que é algo para a gente trabalhar bem, para não ter nada contra a gente. Assim, eu acho que o segredo aí está mais no implementar, né? Então a gente está pensando nessa fase já como implementar, né? Mas é algo que a gente já tem em mente. Questão de equiparação salarial, eu acho que traz um contexto bem interessante. Eu acho que é um tema que vai impactar mais em gestão propriamente dita do que implementação. Então, a gente tá no patamar de aí. Vocês estão aí dentro na operação, no dia a dia. Como vocês acham que vai impactar pessoas com muito tempo de casa, com uma diferença de tempo de casa grande, trabalhando e realizando a mesma função? Reforma traz essa possibilidade, mas o dia a dia, como é que vai ser a gestão disso? Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que tem que vir mais deles do que da gente, né? Eles trazendo para a gente o como e se vai dar certo, a gente implementa, né? Então, aí são alguns pontos que a gente está trabalhando de curto e médio prazo, né? E questões e outras questões interessantes que a gente vai ter que ver mais para frente. Eu acho que questão, por exemplo, de PDV e de dispensa em massa, acho que a reforma trouxe pontos interessantes também. Acho que para a gente agora não é algo que está no nosso radar, mas eu acho que é interessante como empresas da gente saber conduzir daqui para frente, né? Eu acho que isso é um ponto importante. É interessante que essa questão da dispensa em massa também é outro ponto bastante controverso, mas, pelo menos, o atual presidente do TST confirmou em 2 ocasiões já, se não mais, a possibilidade de seguir a lei. Ele falou até uma frase que talvez seja um pouco forte, mas que possa refletir a realidade, que ele falou que contrariar a lei quanto a esse aspecto é praticamente um ativismo judicial. É uma frase bem impactante e que, de fato, mostra o quanto não há nem entendimento, por enquanto, sedimentado em relação a esses pontos, porque se tem um juiz de primeiro grau que indefere e o presidente do TST acaba deferindo. São decisões que vão acabar tendo que ser confirmadas ou não, enfim, pelo Pleno, mas já dá um indicativo que, de fato, é algo interessante, né? É um direcionador. Peço só um minuto, por gentileza. O cerimonialista gostaria de dar uma palavra. Senhoras e senhores, nós vamos pedir agora que componha também a mesa para o enriquecimento desse painel a doutora Luciana Nunes Freire, da Fiesp. Vamos recebê-la mais uma vez. E enquanto ela se encaminha, eu gostaria de justificar as 2 ausências que temos nesse painel. Primeiramente, a senhora Natasha Vetev Lima, que teve um imprevisto e não pôde comparecer. Assim também como a senhora Natália Azevedo, que teve uma viagem com urgência para o RT do Pará. Então, estão justificadas as 2 ausências. Por gentileza, com a palavra a senhora Eliane. Doutora Luciana, por gentileza. Vocês vão ter que me aguentar mais um pouquinho. Para mim é uma honra voltar aqui para essa mesa com os meus amigos aqui. A gente teve a oportunidade de conversar um pouquinho antes, né? A Rafaela já conheço, que é a minha aluna lá no INSPER, e o Marcelo, que tem lutado com a gente. Aí vocês viram quanto eles têm trabalhado, né? Quantas empresas têm sofrido aí para tentar implantar a reforma nesse ambiente que a gente falou hoje de manhã de insegurança jurídica, né? Agora, com todo esse cenário de dificuldades, ainda assim é muito melhor do que a gente tinha antes de aprovação da reforma, né? Principalmente em relação àqueles que não tinham emprego, né? O que nós estamos falando aqui são de 2 empresas estruturadas que estão tratando da mão de obra formal. Mas vamos imaginar, como foi dito hoje de manhã, se está gerando emprego precário. O que é mais precário do que o desemprego? É o trabalho intermitente? Que aquele que faz bico agora tem direito a fundo de garantia, previdência, férias, que ele não tinha. Então, o trabalho intermitente funciona em vários países da Europa, funciona nos Estados Unidos, no Brasil não vai funcionar, porque nós vamos ficar discutindo se ele tem direito a plano de saúde ou não. A gente está olhando a formiga e o elefante está passando. O plano de saúde para o intermitente é importante, mas isso vai ser discutido na convenção coletiva, em outro momento. Agora, a gente tem que tirar o desempregado da rua e empregar.
Agora a gente tem que pegar aquele que faz bico, que garçom, manicure, que trabalham só aos finais de semana, e inseri-los no contexto da Previdência, porque eles não têm Previdência, não têm férias, não têm 13º proporcional, e passarão a ter os trabalhadores intermitentes. Então, eu ainda sou otimista, que, em relação ao cenário que a gente tinha para o Brasil, com todas essas dificuldades, dúvidas que a gente levantou aqui hoje, ainda foi um grande avanço e uma vitória aprovar essa reforma trabalhista. Há coisas a melhorar, há dúvidas que as empresas levantaram aqui, que devem ainda ser saneadas. Não acho que é o momento, como foi dito pelo Casale, né, porque é um momento de eleições, os deputados estão focados, temos a reforma da Previdência, que é mais importante hoje do que voltar a discutir a trabalhista. Porque, sem a Previdência, quebra o país, não tem emprego, não tem relações de trabalho. Então, a gente precisa tomar cuidado para não sufocar a galinha. Porque o que a gente está discutindo é o empregador, as empresas como essas duas grandes potências empregadoras, nós vamos matar as galinhas apertando relações de trabalho? Aí não tem ovo e aí não tem emprego. O que é pior do que a desproteção, né? Na verdade, muita proteção leva à desproteção do trabalhador. As empresas vão demitir. Então, vamos flexibilizar, desengessar as relações de trabalho, e a gente tem dois exemplos aqui de grandes empresas que estão já trabalhando nisso, né? Já tomaram decisões, já estão rediscutindo os contratos. Então, eu ainda, com todo esse cenário de dificuldade, Marcelo, Rafaela, eu estou feliz de ouvir vocês, porque estou vendo que as empresas de vocês estão trabalhando para implantar a reforma, apesar desse cenário. Na verdade, não tem outro caminho, né? O caminho é esse, é o que está apresentado. Eu acho a reforma não foi a ideal, não foi ótima, mas foi o bom, e é o que a gente tem que lidar, né? A gente tem que fazer isso, a gente tem que colocar um aspecto, uma perspectiva profissional aí, né, das empresas, trabalhar junto com o sindicato, não tem jeito, trazer eles para a realidade. Eu acho que um pouco dessa realidade também, da dificuldade que é trabalhar, ter uma empresa no Brasil, e eu sei que isso às vezes não soa bem quando a gente discute isso com eles, mas a gente tem que comparar, né? Quando a gente compara uma empresa no Brasil, México, quando a gente compara a empresa no Brasil, Colômbia, quando a gente compara a empresa no Brasil com Chile, a gente sai em desvantagem. E se a gente vê nos últimos anos aí a quantidade de multinacionais que optou em não abrir operação no Brasil e ir para algum país da América Latina ou até a Europa Oriental, imensa. A gente, lá mesmo, a gente teve esse exemplo, a gente estava com uma discussão em abrir uma planta no Brasil ou não, e esse ano a gente começou a operar no México. Em 2014 teve a tomada de decisão, a gente abriu uma outra planta no México, planta que era para ter sido aberta aqui. E assim tem N exemplos. Bosch, eu sei que foi disso, e etc, etc, etc. Ela tem concorrente nossa que já está abrindo a segunda planta no México. Então, assim, a gente precisa tomar essa cautela, né? A gente tem o Estado aí para a gente, ele é caro, ele custa caro, ele é pesado, é um fardo pesado para a gente. Então, assim, o quanto menos ele tiver nessa relação, e quanto menos ele puder deixar para que isso... Vamos discutir com o sindicato do outro lado? Perfeito, vamos lá, vamos discutir, vamos esclarecer para eles. Acho que é nosso papel também, né? Vamos dar transparência para eles, as nossas dificuldades, né? A gente precisa... por que a gente precisa ser produtivo, né? Por que a gente precisa ser eficiente, né? Mas... Né? Lucro? Sim, lucro, a gente não é ONG, né? A gente precisa ter isso, a gente precisa repassar, né, tudo isso. E, senão, a gente se torna inviável, né? Isso sem falar de investimento. A gente está falando de uma perna, que a gente fala... vamos falar de outro ponto também, que do lado empresarial, NR12. A gente está discutindo isso ainda. NR12 não tem nenhum país do mundo. A gente tem operações na Europa, a gente compra uma máquina alemã e chega aqui e tem que fazer ajuste, né? Não existe, né, isso. Quer dizer, vai explicar isso, né? A gente tem um plano... Tem operações nossas, tem centenas de máquinas, né? Como é que a gente implementa, né? Não dá para implementar de uma hora para outra, é inviável, o custo é altíssimo. Então, assim, a gente precisa discutir esses pontos, e se a gente puder
conversar isso com o representante dos empregados, puder esclarecer para eles os motivos e para a gente trabalhar junto e ver que, com isso, a gente vai ter a manutenção, a sustentabilidade do negócio e, quem sabe, até esperando aí que o Brasil volte a crescer, um crescimento nosso sustentável, isso é fundamental, né? Eu acho que a gente está falando aqui, bem lembrado pela Luciana, grande maioria dos empregos no Brasil é micro e pequena empresa, né? Nós somos exceções, né? Empresas grandes a gente é exceção, né? E muito do viés da reforma foi sobre esse aspecto, né? De facilitar para a micro e pequena empresa, né? Fora o aspecto de produtividade que eu falei aqui, aspecto econômico de tentar mais emprego. Quando você fala da gente regularizar o trabalho, aí também é imposto para o governo. Isso também vai no bolso dele, né? Fundo de garantia, imposto, etc. Assim, é a economia que vai girar, né? No fundo, é isso que a gente está precisando aqui no nosso país. Esse debate em relação à reforma ele é muito importante mesmo. É importante que a gente levante esses pontos, que a gente continue falando por bastante tempo com outras questões em pauta, como a questão da reforma da Previdência, mas de torná-la ativa, de não esquecer disso. É importante coragem por parte das empresas também de implementar alguns pontos, porque risco sempre existe, mas a gente precisa enfrentar isso. Nós precisamos nos unir também. As associações estão aí para isso, a Fiesp está aí para isso, tantos outros órgãos que a gente consegue se unir para mostrar, não para prejudicar as pessoas, não, mas pensando sim num crescimento, em modernizar. A gente está há muitos anos-luz de vários outros países, e a gente não está falando de países muito longe, como o Marcelo falou, países aqui do lado, Uruguai, Chile, países que já estão levando vantagem em cima de nós, muito embora sejamos o maior país da América Latina. Então, assim, é de lembrar que no momento que uma empresa grande toma uma decisão de não colocar uma fábrica, não instalar uma fábrica numa cidade, no país, pensa o impacto que uma fábrica que estivesse nesse local teria tido, o número de empregos, os fornecedores locais, os impostos e todo o restante da cadeia que a gente nem imagina que acaba sendo afetada. Penso que é fazer isso e colocar em outro local. Então, esse debate ele é importante, a gente precisa se unir realmente e levar esse assunto para frente. Tem que ter coragem também de implementar algumas coisas, ainda que com risco, ainda que o jurídico a gente acabe ficando assim, olha, veja bem, não sei se dá, não dá, mas a verdade é que a gente precisa também pensar por esse lado e de levar para frente, para chegar para o TST, para o STF também, para chegar e mostrar que, de fato, o benefício é maior do que o malefício. Independente da palavra, eu gostei da né, da possibilidade de falar de eficiência, mas o fato é que a gente está anos-luz atrás. Eu gostaria de ver, ainda na minha geração, ainda nos próximos anos, que isso realmente pegasse, não seja aquela lei que daqui a 20 anos... esses tempos eu fui num evento que se falou do FGTS, quando implementou o FGTS, tinha aquele medo, meu Deus, o que é o FGTS e a estabilidade, e hoje em dia quem é que é contra o FGTS? Muito pelo contrário, quer se ampliar cada vez mais para outros empregos, para outras categorias, empregadas domésticas hoje em dia. Então, assim, eu gostaria que isso não demorasse 30 anos para pegar e o negócio andar mesmo, porque a gente já está muito longe e mais 10, a gente não pode se dar o luxo de ter mais 5, 10, 15, 20, 30 anos para que a coisa ande efetivamente. Bacana. Acho que você tem alguma pergunta aí para a gente? Bom, antes de iniciarmos a rodada de perguntas com o público, eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês. Hoje pela manhã nós ouvimos que as súmulas, né, e as jotas, elas não poderão restringir o direito legalmente já previsto e nem criar obrigações que estejam já previstas em lei. E eu queria saber qual a visão de vocês quanto a isso, né? Uma vez que as súmulas, as OJs, sempre foram ferramentas importantes para o preenchimento de lacunas na CLT. Não dá para falar desse tema se a gente falar dessa audiência do dia 6. Né? Para começar, em nosso entendimento, essa audiência é totalmente ilegal, né? Porque ela já descumpre a lei atual. A audiência não poderia ocorrer para a revisão de súmulas se a própria lei nova diz que a revisão de súmulas tem que vir da jurisprudência de baixo, dos tribunais. E aí, quando chegar lá em cima, aí que o TST vai pacificar e sumular de acordo com o novo quórum, que também agora o quórum é mais qualificado para a expedição de súmulas,
e com a presença da sustentação oral de entidades patronais sindicais, trabalhadores, OAB, Ministério Público do Trabalho. Quer dizer, tudo isso não está sendo respeitado nessa audiência do dia 6. Nós avaliamos muito a impetração de um mandado de segurança para suspender essa audiência, várias entidades patronais nacionais, e nós achamos que é melhor ela ocorrer e deixar acontecer para que a gente tenha subsídios para recorrer ao STF em virtude do que pode acontecer no dia 6, porque há realmente uma discussão de que vão se criar direitos, né, que é o que você acabou de dizer, não pode criar direitos ou obrigações não previstas em lei. E o que está sendo revisado nessas súmulas que vão ser discutidas é justamente garantir direitos que a própria lei determinou que, a partir de agora, não teriam mais. Aí fica essa discussão. Mas o contrato de trabalho foi firmado antes. Então, a questão é muito simples. O contrato de trabalho é um contrato de prestações sucessivas, né? Sendo de prestações sucessivas, o direito adquirido só se dá quando ele pegar o transporte para ir para o trabalho. Não é porque ele assinou um contrato de trabalho com horas itinerárias, se a hora itinerária ainda não foi feita. Ele vai receber as horas itinerárias até agora. Quando ele pegar o transporte daqui a um ano, ele não tem direito às horas itinerárias, é só uma expectativa de direito. Então, a discussão em torno disso vai refletir o que a nossa mediadora disse. Vai acabar sendo criados direitos e obrigações para as empresas que não estão previstas em lei, e aí seriam súmulas que teriam que ser questionadas pela Corte Suprema, porque são contra a lei e são ilegal. E o que está fazendo o judiciário trabalhista, infelizmente? E por que essa fome, vamos acabar com a justiça do trabalho, já tem projetos de lei para acabar com a justiça do trabalho? Por que estão fazendo isso, que eu já acho também um grande exagero? Porque há hoje no país uma briga entre poderes. O Poder Legislativo faz uma coisa, o Poder Legislativo determina, abaixa a lei, que é competência constitucional, e aí vem o Judiciário questionar, se meter com ativismo judicial, que a Rafaela disse, no que já virou lei. Aí vai ficar esse embate entre Judiciário e Legislativo, e nós aqui nesse limbo, trabalhadores e empresas, porque não pensa que os trabalhadores vão ganhar com isso. A insegurança jurídica vai ser tanta que as empresas, então, vão deixar de contratar. E aquele reflexo que eu falei de manhã, que a reforma tinha que trazer, que era gerar economia, gerar emprego, não vai, porque nós vamos ficar esperando o Executivo e o Legislativo resolver quem é mais forte no país. Eu acho que não foi para isso, né, que a gente trabalhou pela reforma. Essa é a minha opinião. Complementando, é difícil essa resposta, porque a gente está num momento do Brasil que o judiciário não quer cumprir a lei, né? Então, não consegue explicar. Eu acho que esse encontro aí, essa tentativa de modulação aí do TST do dia 6 aí, é bem controversa, como a Luciana falou. Teve mandado de segurança de tudo que é lado, teve ação de tudo que é lado. Eu acho que está cedo para te responder ainda. Eu acho que a gente tem que esperar o que vai sair do TST dia 6. E eu acho que acabar... o que resta para a gente é ver como que os juízes de primeira instância vão começar a se movimentar, TRT, TST, para aí sim ter algo mais concreto aí. Eu acho que essa é uma resposta que de curto prazo a gente não vai ter, infelizmente. E aí... é o que a gente falou um pouquinho agora aqui, é tentar trabalhar com aquilo que tem menor risco zero nesse momento não existe, e com cautela, né? Ok, muito obrigada. Alguém do público? Qual é o seu nome? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Bom, primeiro parabenizar pela explanação da Rafaela, do Marcelo. Eu sou professor do IBMEC também, e nas aulas, e tanto na advocacia, as ponderações são exatamente nesse sentido, de equilíbrio e cautela em relação às oportunidades que a reforma traz, e de fato são amplas. E aí eu queria fazer duas indagações a vocês como gestores. Uma em relação a rotinas, provavelmente de pessoas, com as modalidades novas de contratação.
A terceirização, o temporário, o intermitente, o autônomo, que a lei chamou de exclusivo, a MP quer modificar, o tempo parcial, o teletrabalhador. Dentro dessa lógica de prioridades que o Marcelo mencionou, qual, na experiência das respectivas corporações, claro, respeitado aí o segredo do negócio, tem sido mais estratégica? Vocês têm olhado com uma atenção especial porque faz sentido para o negócio, para a operação? E, de outro lado, aí, porque são gestores jurídicos, então vou pedir desculpa para escapar um pouco do tema de departamento de pessoas, no tocante ao desdobramento e provisionamento, o que vocês enxergam de mais complicado advindo da reforma? Honorários sucumbenciais? Tem algum outro ponto que vocês já olharam para a provisão e para o risco e tem alguma estratégia de modificação? Obrigado. Obrigado. Vou começar pela tua segunda pergunta, se você me permitir, porque é um assunto que está pegando fogo nesse momento em relação ao provisionamento, que é a situação das atualizações. Eu acho que os honorários eles são importantes, sim, mas a questão de atualização ela é o que está mais complicada, justamente o IPCA-E, justamente, porque houve uma decisão recente do STF mantendo o IPCA, sendo que nós temos a previsão justamente na Lei 13.467 que fala que a atualização deve ser feita de outra forma pela TR. Então, nesse momento, está todo mundo discutindo, trocando ideia entre as empresas, como é que vai ser feito isso. Nós estamos buscando, inclusive, pareceres de juristas renomados, que também está todo mundo... pelo que eu entendi, você é advogado de escritório, né? Mesmo os próprios grandes advogados e grandes doutrinadores estão ainda com o pé atrás de dar pareceres muito definitivos, porque ainda não há definição muito a respeito disso, mas como a discussão vai ser grande a esse respeito, assim, na minha visão hoje, a preocupação maior em relação ao provisionamento é essa, é a aplicação de IPCA ou não, como provável ou não, mas... Ao mesmo tempo, eu tenho visto que as discussões estão levando muito no sentido de que tem muita água para passar por baixo dessa ponte. Então, por conta disso, não é o caso de provisionar nesse momento. No máximo, colocar ali como possível, até porque como remoto seria muito arriscado colocar, mas colocar como possível que isso aparece no balanço financeiro da empresa, empresas de capital aberto, enfim, acabam divulgando esse tipo de situação, para sinalizar para o investidor também de que isso pode onerar daqui a pouco. Isso pode não, isso é possível que onere em breve, mas há bastante discussão a esse respeito em breve, bastante discussão jurídica sobre isso. Respondendo a sua primeira pergunta, como eu falei, foi muito uma análise, o trabalho feito na Rumo foi muito uma análise de ver a nossa realidade. Como eu falei, é uma empresa de transporte ferroviário, então trabalho, mesmo o teletrabalho e a situação do trabalho intermitente, no primeiro momento não se teve tanto interesse, mas a parte da terceirização também pega muito no nosso calo, porque existem algumas atividades que, historicamente, por decisões judiciais, inclusive, que se impossibilitou que se terceirizasse algumas atividades, tidas como atividade fim, agora atividade fim liberada. Estamos buscando também uma renegociação desse aspecto, muito embora nós não tenhamos previsão expressa quanto à impossibilidade de terceirizar, mas temos TACs e temos decisões judiciais já transitadas em julgado. Então, estamos também buscando judicialmente, estudando para daí buscar judicialmente essa reversão muito em breve, que deve acontecer, assim esperamos. Falando com a gente lá, analisando todas essas possibilidades, acho que o que traz mais conforto para a gente, e mesmo assim, com risco, é a questão de terceirizados. Tá? Acho que, para nossa, como eu disse um pouquinho antes, depende um pouco da cultura, né? e também do business de cada empresa. Para a gente, lá, o que melhor se encaixa é terceirização, né? Entre intermitente, autônomo, etc. Então, talvez seja a terceirização. Mas, mesmo assim, precisa fazer conta. Tá? Terceirizar da forma correta sai caro. Né? Você tem uma série de regras a cumprir. Tá? Então, lá a gente tem um projeto amplo de gestão de terceiros, que a gente está discutindo com toda a companhia, desde do início, né, até o fim da cadeia. Esse é um projeto amplo que está com o jurídico, está com a gente lá. Então, assim, a gente está desenhando para a gente fazer da forma correta todas as etapas. E quando a gente olha algumas atividades, essa questão de eficiência, a conta não está fechando ainda. Tá? Então, assim, por enquanto, então, a gente está olhando questão de terceirização, mas em algumas áreas. Por exemplo, até um pouco tempo atrás, refeitório nosso era interno.
terceirizamos há pouco tempo. Tá? Então, assim, tem que... são muitas variáveis nessa equação, né? O outro ponto que você falou, falando mais de advogado, acho que só para explicar um pouquinho aqui para quem não é advogado, né? Questão de provisionamento, nós... Não, imagina. Desculpa, pessoal. Obrigada, Marcelo. Quando a gente fala do jurídico e trabalhista ainda, eu brinco, na empresa o pessoal foge de mim. O pessoal fala, Marcelo, você não é conhecido aqui, você é manjado, né? A gente não traz resultado para a companhia, pelo contrário, a gente carrega um sacão de dinheiro nas costas, tá? A gente tem a questão da provisão, o quanto custa as ações trabalhistas, tá? E isso é uma conta alta. O doutor Ivo está ali, a gente trabalha com a gente, ele sabe que a conta é alta. Então, a gente, e uma empresa americana, a gente tem contabilidade americana, a gente tem leis, tem a lei brasileira e tem a lei SOX, né? Então a gente precisa primeiro enquadrar tudo isso lá dentro, tá? Explicando também o que é honorários de sucumbência para quem não é advogado, tá? Na Justiça do Trabalho não existia essa questão de honorários de sucumbência, isso era algo que existia na justiça comum apenas, tá? A reforma trabalhista trouxe isso, tá? O que é honorário de sucumbência? A parte que perder arca com os honorários da outra parte, tá? Questão de honorários de sucumbência. A reforma trabalhista trouxe um range ali entre 5% e 15%. Tá? Então, conversamos com a área de finanças, tá? Corporativa, etc., e estabelecemos um número que a gente entende viável. A gente estudou a SOX, né? Empresa americana, e as regras de contabilidade estabelecidas ali dizem que quando você não tem certeza do risco, você provisiona pelo menor risco. Então, a gente está tratando de 5%. Claro que, quando a gente apresentou o forecast para a companhia, a gente colocou, como bom advogado, colocamos numa margem ali, uma observação em tempo, que pode ser revisto dependendo, né, do movimento do judiciário. Estamos falando de ano, né, no decorrer dos meses. Aí. Você está fazendo isso com as ações novas? Ou as anteriores? Né? Não, eu estou fazendo só para aquelas que foram... distribuídas após 11 de novembro. Tá certo. Tá. Data que entrou a reforma. Questão de IPCA, que você perguntou, né? Os juros da Justiça do Trabalho é a melhor aplicação do mundo, para quem não sabe, tá? É 1% ao mês mais TR. Tem nada no mundo que dá esses juros. Então, assim, é algo que para a empresa onera muito. Então, tem uma discussão em razão de uma decisão do Supremo que deveria ser IPCA, aí não TR. Tá? Como a reforma trouxe a questão da TR, por enquanto estamos mantendo a TR. Também, claro, que eu coloquei a notinha lá, porque trabalho na 15ª região, tem operação na 15ª região, e ali tem juiz de primeira instância que já dá IPCA. Isso. Não estou ali, mas parecido. Então, aquilo que eu disse no início, a gente aqui também, como a gente está trabalhando estrategicamente com outras áreas, RH, manufatura, também temos que pensar do nosso lado aqui. A gente tem que trabalhar de uma forma que o nosso acordo coletivo reflita o que a gente quer para a gente. Eu acho muito importante, nesse momento, a gente colocar um viés econômico e social, porque os juízes estão com esse viés, STF. Então, a gente colocar isso no nosso acordo coletivo para que a gente consiga transferir isso para a defesa, para que isso se reflita nos nossos recursos, para, se for o caso, a gente chegar lá em cima, onde a gente quiser. Claro, dependendo do processo, dependendo da ação. Não estou falando de todos, mas estrategicamente. Então, só respondendo os 2 pontos. Primeiro, terceirização por questões do nosso business. E segundo, estamos trabalhando com o que a gente tem ainda, claro que com observação lá. Então. Obrigada. Mais alguma pergunta? Não vou sair um pouco apesar da mesa legalista, tentar sair um pouco. Como a gente espera, o Brasil volta a crescer, talvez em 2, 3 anos, e aí a gente sabe que para os sindicatos fica muito mais fácil mobilizar as bases, né? E, eventualmente, uma greve. Então, voltando mais para o pessoal
chão de fábrica. Como eu comentei na pergunta anterior, do bloco anterior, toda a reforma foi muito mal vendida pela mídia de uma forma geral, ou seja, de forma negativa. Internamente, vocês têm feito algum tipo de comunicação para os trabalhadores, levando, por exemplo, o resultado de tudo isso que nós estamos vendo nesse fórum, vocês acabam repassando, de alguma forma, para os trabalhadores, principalmente do chão de fábrica? Quer falar? Começar? Posso? Lá a gente tem uma cultura, a gente começou a trabalhar com as entidades sindicais da forma um pouco diferente. Tá? Há uns 3 anos que a gente discute com muita antecedência a questão de negociação coletiva. Tá? Nossa base é junho, a gente começa a discutir setembro do ano anterior. A gente tem reuniões semanais e a gente vai evoluindo que assuntos que a gente quer tratar, o que, como, sempre com a matriz. Tá? E a gente estabelece uma data e a partir daquela data a gente começa a discutir com o sindicato. Tá? Tem uma reunião que a gente chama de tempestade perfeita, que a gente faz junto com os sindicatos, sempre pouco antes da data base, onde a gente procura passar para eles a realidade do Brasil, tá? Que essa questão tributária, econômica, política, aonde que ela está levando as empresas, para onde que as empresas estão caminhando. E a gente viu a necessidade de levar isso, a gente fez o investimento na nossa planta lá, alto investimento, alto mesmo. E o investidor tinha a expectativa de ter esse dinheiro de volta num tempo, e esse tempo, em razão dessa conjuntura da tempestade perfeita, dobrou. Quando você vai falar isso com o investidor americano, não tem muito diálogo. Então, assim, a gente procura passar um pouco disso para os sindicatos. Olha, nossas dificuldades, o que a gente tem, onde a gente está inserido, onde vocês estão inseridos, e a gente coloca uma alternativa para a gente caminhar junto. Tá? A gente tem tido sucesso. Tá? A gente fez isso nos últimos 3 anos, eles têm entendido. Tá? Não é fácil, muito difícil. Dá trabalho, dá um baita trabalho. Mas não tem jeito. Especificamente da reforma, a gente optou por não ser proativo, até para não dar nenhum viés, vocês tomaram partido, não. Então, assim, a gente está receptivo. Tá? Como eu comentei há pouco, a gente tem lá um fórum que a gente chama, esqueci o nome agora, diálogo, esqueci, onde o nosso diretor de operações conversa com os empregados, é aberto. Tá? É aberto, tem uma quantidade limitada lá e por área, quem quer ir lá conversar. E aí a gente está lá para subsidiar o diretor. Então, assim, questões dessa aparecem toda semana. Terceirização e o que a empresa vai fazer tendo em vista a reforma, vem desde outubro do ano passado, todo o café da manhã vem questões desse tipo. Tá? E o que a gente passa primeiro, a gente é uma organização que a gente cumpre a lei. Terceirização. A gente vai fazer aquilo que trouxer mais eficiência para a companhia. Se nesse momento é mais eficiente a gente trabalhar com o empregado, a gente vai trabalhar dessa forma. A partir do momento que for mais eficiente a gente terceirizar, a gente pode terceirizar. E a gente está estudando tudo. Estamos observando tudo. Porque a lei está trazendo essa possibilidade. De reforma, a gente tira mais questões pontuais, né? Férias, questão de homologação, isso é o que chega. Tá? A gente não fez nada ainda no sentido de explicar com mais, clarificar um pouco mais. A gente chegou a ventilar essa possibilidade. Num primeiro momento, a gente entendeu que não é uma decisão final ainda. Mas essa discussão com o sindicato, que é representativo dos empregados, a gente já teve. Tá? E aí sim, em outro fórum, tá? Empresa e sindicato, a gente tem uma discussão, e aí tem aquela questão que eu falei aqui, de ideologia. A gente procura tirar um pouco, mas tem essa questão também. Então, assim, acho que é importante ter esse diálogo de transparência, é importante você dar essa publicidade. Acho que é importante você também passar para eles como que a gente está pensando, o que a gente precisa alcançar, para não ter susto. Né? A gente não pode ter surpresa, né? Negociação
Para quem não sabe, o Sérgio é um baita negociador, obrigado pela pergunta, os químicos aí. A gente precisa ter isso, né, claro, para não ter surpresa, porque senão chega a demanda represada na negociação e aí trava tudo. Então, assim, a gente está discutindo com ele os nossos pontos de vista, algumas possibilidades, claro que a gente não coloca tudo na mesa, mas alguns indícios a gente já está passando para eles, onde a gente vai querer chegar, o que a gente vai ter que contar com eles, né? Como tudo, tem sim, tem não, tem coisa difícil, tem, mas a gente está otimista. Está otimista porque é uma coisa que a gente não vai começar agora, é algo que a gente já sempre vem fazendo. O que tem de novo é a reforma, né? A reforma é algo, e o que eu tenho levado bastante para eles. A reforma pode, para a gente, assim como companhia, pode ser um mitigador de risco, se a gente souber trabalhar direito. E é um ganha-ganha para eles também, né? Eles perderam a contribuição sindical. Você quer espaço para vender teu peixe aí, para conseguir alguma coisa? Você tem, não estou te negando, né? Então, assim, eu acho que tendo essa transparência com eles, sai jogo. Então, acho que a resposta é essa. Interessante, a pergunta é muito interessante mesmo, porque você fica naquele embate, né? De fato, a venda foi muito ruim, né? Se vendeu de uma forma muito ruim a reforma, mesmo sem ter as pessoas que muitas vezes analisavam ou davam seus pitacos a respeito da lei não terem lido nenhuma parte do que estava escrito lá, para poder opinar, né? Mas a empresa fica numa situação difícil, porque, de fato, como é que você faz isso? Você traz as pessoas para falar, vamos falar abertamente sobre isso? É uma situação muito delicada, porque pode parecer que também está se aproveitando daquela situação para passar a perna nas pessoas, o que não é o caso. A forma que a Rumo está tratando tudo isso é de ser aberta em relação ao que está sendo alterado. Então, os comunicados são feitos com bastante frequência em relação ao que está sendo feito ou não. Talvez um pouquinho mais ativa que a Goodyear, assim, no sentido de falar assim, olha, gente, agora não vai ter mais a contribuição sindical por conta da previsão legal, mas se vocês quiserem, vocês fiquem à vontade, o procedimento é esse. No sentido de também dar a possibilidade para aqueles que querem contribuir, que são atuantes do sindicato ou que têm interesse de contribuir. No primeiro momento, quando já se começou a falar das votações ali da reforma, a empresa soltou um comunicado para dizer, olha, pessoal, fiquem tranquilos, ninguém vai ser demitido no dia seguinte, não vai acontecer isso. Quando começou a vigência também a gente avisou, mas eu penso que a forma mais atuante em relação a esse aspecto também está na parte de negociação. A gente criou uma comissão que não existia na empresa, de trazer os gestores, os líderes, bem da ponta mesmo, para trazer informações e trazer com bastante periodicidade alternativas e a visão deles também para o que pode ser alterado ou não, até como forma de eles venderem aquelas situações. Então, pela primeira vez em muito tempo, a empresa, quando começou a negociação agora em janeiro, em dezembro, ainda quando teve o período pré-negociação, a empresa chegou com uma pauta. Então, geralmente é o sindicato que chega com a pauta, a empresa chegou com uma pauta falando assim, olha, entendemos as suas solicitações, as nossas são essas. E a maior parte dessa pauta partiu não necessariamente dos executivos da empresa, mas sim dos líderes que estão na ponta, que estão sentindo o que está acontecendo. Então, um pouco da forma de lidar com isso em relação aos empregados tem sido essa, mas é uma situação bastante delicada, se você for pensar, né? Então, penso que sempre a forma mais honesta e mais transparente é a forma que mostra até mais credibilidade em relação aos empregados, para eles também poderem comprar isso como algo favorável para eles, como de fato é. Só complementando, Sérgio, esqueci aqui, algo que a gente fez no ano passado, a gente deu um curso para liderança lá, para supervisão de manufatura, de chão de fábrica, assim, de capacitação, um pouco de regras básicas, de legislação, e abordamos vários temas, assim, foi uma semana de curso com eles. E com isso a gente espera que o primeiro contato, aquela primeira resposta padrão, aquele cara que está ainda, aquela pergunta torta, o supervisor vai fazer esse primeiro contato. Alguma pergunta mais profunda, algo mais técnico, a gente recepciona e responde. Tá? Eu queria fazer um complemento aqui em relação a essa questão do pós-venda e da pré-venda, né? Realmente, durante a tramitação, Sérgio, houve uma opção das entidades patronais de tratar o assunto dentro do Congresso mesmo, que fazer uma divulgação do que seria a reforma da nossa parte, primeiro que a gente achava que esse serviço tinha que ser do Sindicato dos Trabalhadores. Para os nossos filiados, para as empresas, nós fizemos
vários eventos, videoconferências com o interior, chamamos o Rogério Marinho para falar na Fiesp, a doutora Ana Fischer, que é juíza de Minas, que foi uma das que escreveu a legislação dentro da Casa Civil, o juiz Marlos Meleque, de Curitiba, que também foi um juiz que contribuiu com a legislação da reforma. Nós trouxemos eles na Fiesp, fizemos bastante evento para o patronal, né, para as empresas entenderem a reforma. Em relação aos trabalhadores, a gente via que a gente estava pregando para o público errado, né? Porque quanto mais um patronal fala que a reforma é boa, mais o trabalhador se revolta, né? E entende que é mentira, né? Que não pode ser bom para eles e nós somos os interlocutores. Então, nós optamos por trabalhar dentro do Congresso e o trabalho foi tão bem feito que nós tivemos a votação expressiva que eu mostrei naquele slide. Nós fizemos palestras para os deputados. Eu não concordo muito com o que foi dito, por exemplo, hoje de manhã, que o deputado não sabe o que é ultratividade. É verdade. Agora, ele tem uma assessoria jurídica. O próprio deputado Rogério Marinho tem um assessor jurídico, Antônio. O cara é brilhante, né? Os deputados têm assessoria jurídica. Nós fizemos várias reuniões em gabinetes de deputado explicando a reforma. Eles sabem o que eles votaram. Não sabe o processo do trabalho, mas, no geral, muitas das coisas que estão lá, os deputados viveram na própria pele, se tiver empregada doméstica. Se tiver um trabalhador numa empresa, eles passaram por uma penhora online sem direito a contraditório. Eles passaram por questões de anulação de cláusula de convenção coletiva sem chamar o sindicato do empregado que participou, e agora, para você anular uma convenção coletiva, chama o sindicato do trabalhador e pergunta: é legítimo isso aqui? Vocês negociaram direitinho? Como que vai anular essa cláusula? Então, muita coisa que está lá, os deputados, quase tudo, eles sabem o que eles votaram. Então, o trabalho de esclarecimento foi dentro do Congresso. E agora a gente tem um pós-venda, né? A lei está aí, a gente tem que trabalhar com pós-venda. Então, nós fizemos, até foi pedido para eu trazer, eu nunca trago nos eventos essa cartilinha, mas quem conhece depois pede, eu falo, então, já que foi autorizado pela associação, eu vou deixar lá fora uma cartilha que a gente fez, um gibi para empregados, para entender esse folder aí, para entender um pouco o que é a reforma. Tem download no nosso site, no site da Fiesp, vocês podem multiplicar dentro das empresas. É bem didático para vocês que são gestores jurídicos, não vai agregar muito, vocês sabem tudo isso, mas é uma linguagem para o trabalhador do que é, por exemplo, o que disse o Marcelo, a terceirização. Terceirização, para o empresário, ficou muito mais cara. Ele tem toda a razão, porque agora tem deveres na terceirização que não existia, por isso havia precarização em alguns casos. Agora, precarizar terceirizando vai ser impossível. Aquilo que foi dito também de manhã pelo Serginho, a terceirizada pode servir café, faxina, limpeza, vigilância, tudo isso numa empresa só. É mentira. A lei nova, que não é nem a lei da reforma, é a lei aprovada em abril, que mexeu no trabalho temporário, diz que empresa terceirizada tem que ter objeto único. Não pode mais aquela empresa que faz tudo que o Serginho falou de manhã. A lei proíbe. Então, estão me vendendo mentiras sobre a terceirização. Ela é mais cara para o empregador, ela só vai buscar eficiência e especialização. Nenhum empresário vai ser burro de terceirizar para baratear, vai ficar mais caro. O piso salarial tem que ser respeitado, aquela categoria é registrada. Ele agora tem que dar, como você comentou, que você terceirizou seu refeitório, tem que dar refeitório, ambulatório e transporte igual ao dar para o trabalhador direto. A terceirização ficou mais cara. O empresário só vai fazer, não para baratear a mão de obra, mas para buscar eficiência e especialização. Então, eu acho que o Sérgio tem razão. Agora, a gente tem que fazer os esclarecimentos da lei, né, porque tem muita mentira sendo falada. Então, foi autorizado a gente divulgar isso. Vocês baixem no site, multipliquem no chão de fábrica, que, para a gente, agora, é um trabalho de pós-venda mesmo, porque a lei está aí para ser cumprida, né? O trabalhador, feliz ou não, a lei existe. O empresário queria uma reforma mais agressiva, queriam uma reforma como na Itália, em Portugal, queriam que mais coisa fosse aprovada, a gente não conseguiu, é 80% boa, falaram 85%, podia ser melhor. Gente, o bom, né, é o inimigo do ótimo. Aí. Vamos trabalhar com o que a gente tem. Né?
É isso. Obrigada. Mais alguma pergunta? Por favor. Boa tarde. Marcelo, você poderia compartilhar um pouquinho mais o processo do acordo mútuo? Como que vocês estão fazendo? A minha dúvida está mais sobre os critérios. Com quem que eu posso acordar? Né? Com qualquer colaborador que vem e solicita, eu posso oferecer para ele? De que maneira que vocês estão elegendo as pessoas? É com todos que ele solicita e aí é aceito todos os acordos? De que maneira que vocês elegem aí os critérios? E como vocês documentam? É interna a documentação? É extrajudicial? De que maneira que vocês estão cercando essa questão legal de ter o acordo firmado, que ele solicitou, que ele quis fazer este acordo? Tá bom. Como eu disse, o ano passado a gente fez uma capacitação para a liderança, para supervisões, tá? Então, assim, no momento que o trabalhador ele procura o chefe dele, dizendo que ele não quer mais trabalhar na companhia, esse supervisor está capacitado para fazer o primeiro contato com ele. Ele pede para o trabalhador formalizar por escrito, tá? O que ele quer sair da companhia, que ele quer ser desligado e o motivo, tá? Havendo esse pedido por escrito, o supervisor leva isso para a área de recursos humanos. A gente descreveu um termo lá, tá? Onde esse termo é preenchido, consta a lei lá, todos os artigos. A gente passa isso para o empregado, ele lê, ele assina, a empresa assina, 2 testemunhas assinam e a gente executa. Acho que em linhas gerais é isso. Não tem assistência do advogado dele, então? Não. Eu estou falando acordo. Você está falando acordo mútuo, não acordo extrajudicial. Não. Acordo mútuo. Mútuo. O mútuo é assim, a gente faz assim. Só interno. Só interno. A gente não optou por trazer advogado porque a lei não traz essa necessidade. Eu acho que, por exemplo, para a gente lá, é que, de novo, nós temos uma cláusula no acordo coletivo que é específica de aposentado. Tá? O aposentado pedindo demissão, a empresa tem a liberalidade de dispensá-lo. Em razão disso, isso foi expandindo. Então, assim, é um pouco comum, o pessoal chega, eu quero ir embora, eu mando embora. Tá? Não era um pouco comum. Tá? Então, assim, a gente criou essa metodologia, o que a gente fez de diferente, né? Formalizou e estabeleceu o conteúdo da lei no documento. Para isso, a gente não está pedindo advogado. Para outros pontos, acordo extrajudicial, claro, mas tem outros pontos que a gente não implementou ainda, mas que a gente está estudando, como, por exemplo, questão da livre negociação com empregados acima de 11 mil. Esse é um ponto que a gente não implementou, mas que já saiu uma orientação nossa. Caso implementado, aí sim, necessariamente advogado. Caso a gente vai implementar alguma coisa diferente para alguém que está nesse nível, etc., para que aí sim tenha um advogado da outra parte. Para o acordo mútuo, não. Acho que a gente ia engessar demais. Eu acho que a gente já estava capacitado para fazer. A gente já fazia, mudou um pouco a forma, né? Mudou um pouco a forma. Então, a gente não entendeu a não necessário advogado nesse meio. Se eu puder complementar... na Rumo a gente não teve experiência ainda desse acordo, muito embora o termo também esteja pronto, é um termo padrão, mas sobre a necessidade de advogado, ao meu ver, tem que encarar esse acordo mútuo, essa forma de rescisão, como uma outra alternativa de rescisão. Então, pensar que o desligamento sem justa causa, o desligamento por justa causa e o pedido de demissão também não exigem a presença do advogado, essa é mais uma modalidade de rescisão e que, por conta disso, não exigiria necessariamente a presença do advogado. Muito embora, nesse caso, seja importante e interessante que a empresa tome o cuidado de pegar uma declaração, de pegar uma evidência que, de fato, aquele empregado tem interesse, para não depois ele não vir na justiça e fazer a alegação de que ele foi pressionado a fazer aquilo que, invariavelmente, acaba acontecendo. Então, essa declaração de próprio punho ela é importante, essa declaração dele dizendo isso e essas evidências também demonstrando, elas vão ser importantes para a empresa se resguardar pelo judiciário depois. Isso, e só como experiência, teve gente que voltou atrás, tá? Na hora que ele leu o termo, falou, vou perder tudo isso? Não quero. Eu imagino. Isso que E pediu demissão depois? Não. Não. Estamos lá com ele. Se ele andar na linha, tudo bem. Então, só para concluir,
Ele solicita, vocês não oferecem? Não é aberto? Não. Para a liderança? Não. Ah, você quer fazer uma cor? Não. Tá. Não. Inclusive, a doutora Sônia Mascaro Nascimento vai fazer o próximo painel, isso tem sido discutido no TRT de São Paulo. A empresa que oferecer a demissão consensual está frita. Isso é um desvirtuamento da legislação. A legislação é para o empregado que vai pedir demissão e a empresa que tem interesse em que ele saia ou quer reconhecer os anos de serviço e fala, bom, você vai sair sem nada, porque você pediu demissão, você vai sair sem nada. Eu vou te dar 50% dos direitos. Eu vou dar metade do aviso prévio e eu vou dar metade da multa do fundo de garantia. Agora, a empresa que divulgar isso como se fosse um PDV, não pode misturar o PDV com demissão consensual, que vai ser anulada na justiça. E aí a gente vai acabar estragando um instituto novo que a gente pôs na lei, que é para esses casos, como a Rafaela falou. A gente tem feito na Fiesp, tá? Não é só a UGT que teve que demitir empregados. Nós já demitimos 20% do nosso quadro desde que a reforma foi aprovada. E desses 20%, os empregados que comprovaram que estão mudando de estado, queriam sair, casou, o marido foi transferido, a empregada vai abrir um negócio, empregados que comprovaram, que pediram demissão, que queriam sair da entidade, foi feito acordo consensual. Eles iam sair sem nada e saíram com metade dos direitos. Quem não se manifestou pelo pedido de demissão, que estava satisfeito no trabalho, mas, infelizmente, a gente teve que reduzir em virtude da perda da contribuição sindical, nós mandamos, como antigamente, demissão imotivada, indenizando tudo. Então, precisa tomar muito cuidado com esse desvirtuamento, né? E outra coisa que eu não falei, mas eu acho importante, que isso é o papel institucional, sobre IPCA-TR. Infelizmente, está na lei, né? Mas os tribunais não querem cumprir. Aí a gente não adianta, não vai ter o Papa para reclamar, porque o próprio STF, onde a gente ia reclamar, já disse que quem recompõe o patrimônio é o IPCA, né? No caso, era lá precatórios, não era trabalhador, mas a gente já mapeou o STF, a gente já sabe que eles entendem que a TR não recompõe mais o índice inflacionário. Então, a gente acha que isso é uma guerra perdida do ponto de vista do judiciário. A gente, infelizmente, é pessimista que vai virar tudo IPCA mesmo, e questionar e tentar fazer valer o TR já é uma guerra perdida, embora a gente tenha que fazer, como o Marcelo falou, brigar pela lei e levar isso até lá em cima. Só que, quando chegar lá em cima, hoje a tendência do STF não é pelo TR. Então, o que a gente está fazendo como papel institucional? A gente está com vários projetos de lei, inclusive medidas provisórias do governo que estão para sair. A gente coloca esse jabuti, né, porque é um assunto que não tem nada a ver com o MP, que é a redução dos juros trabalhistas de 1% para 0,25%. Porque o 0,25% de juros mais IPCA é a mesma coisa que o TR mais 1%. Então, a gente tem falado para os deputados que a gente vai acabar mantendo a mesma condenação para as empresas, mas tem que baixar os juros, porque essa discussão de TR vezes IPCA, infelizmente, eu acho que a gente não vai ter para quem reclamar isso daí, não. Eu acho que o cenário é pessimista. Eu vou ter uma reunião com finanças hoje, depois dessa tua notícia. Mais alguma pergunta? Podemos finalizar? Bom, agradeço a doutora Luciana, a Rafaela e o doutor Marcelo por terem nos tirado as diversas dúvidas, né, e nos apresentado um pouco da visão deles quanto à reforma trabalhista. E agradeço a APSA por estar aqui, sendo mediadora desse painel, e que venham próximas oportunidades. Obrigada. Obrigado, senhor. Muito obrigado aos nossos convidados. Mais uma vez, doutora Luciana, obrigado por compor também esse painel. E eu gostaria de convidá-los, então, para o coffee break, para os próximos 25 minutos, pelo menos, né? E fiquem à vontade, e um ótimo coffee break, um ótimo network. Obrigado.